Então, com relação aos textos visuais que veremos neste curso, a começar pela História Antiga, será apresentado de início pelo professor Roberto Viana uma introdução sobre fontes históricas da Idade Antiga e da Idade Medieval, período medieval. Na sequência dessa introdução do professor Roberto Viana, nós veremos um documentário produzido pelo Discovery Channel, no que hoje a gente conhece por Oriente Médio. São as civilizações da Mesopotâmia, onde essa jornada épica da humanidade toma uma nova dimensão. Eu digo toma uma nova dimensão porque é a partir daquela região e desses primeiros povos que se desenvolvem as sociedades, tal qual nós conhecemos hoje. É quando os humanos se tornam sedentários. E é ali onde se rompe a nossa relação com o período de pré-história. Vocês sabem que esse termo história, ele data a partir do momento em que se desenvolve a escrita. E a escrita se desenvolve nessas primeiras civilizações, na Suméria. Então nós veremos as civilizações da Mesopotâmia, e nela veremos sumérios, babilônios, persas, povos que compuseram a Mesopotâmia. Na sequência dessa apresentação do que foi ali a região da Mesopotâmia, nós teremos um segundo vídeo, um segundo documentário, este sobre o Egito. O Egito, daquelas civilizações, é que aparece para nós, no presente, como sendo a mais fantástica daqueles povos. Talvez nem seja. Mas o fato é que sobre o Egito se tem um arsenal de documentos fantástico, a partir das pirâmides, a partir de tudo aquilo que aquele povo deixou submerso nas areias do deserto e que veio à tona já há alguns séculos. Nós temos o maior conhecimento possível de todas aquelas civilizações é do Egito. Então nos parece que o Egito foi a grande civilização daquele período. E será assim até que se encontre com mais abundância vestígios das outras civilizações. Então o segundo documentário é sobre o Egito e como o Egito se constituiu como um império naquele período. O terceiro documentário é sobre a Suméria. A Suméria é tida como a mais antiga das civilizações. É a primeira civilização que se desenvolve às margens do chamado Crescente Fértil. Sumérios foram aqueles que inventaram a escrita, inclusive e consequentemente a história, já que essa divisão da história, entre história e pré-história, se convencionou chamar a partir do momento da descoberta da escrita. Então, o que a partir dos sumérios e da escrita se tornou história, o anterior aos povos sumérios e, consequentemente, a escrita é chamado de pré-história. Mas também é creditado aos sumérios descobertas fantásticas para o desenvolvimento tecnológico e humano, como a roda. Não, talvez poucos inventos tenham um poder de transformação tão grande quanto da descoberta da roda pelos sumérios. Na sequência, logo após o documentário sobre a Suméria, tem um documentário sobre os persas, que também eram povos que viveram, que se desenvolveram já no início das civilizações e constroem um império fantástico. A região em que viveram os persas hoje se situa no que é o Irã. Então o Império Persa começa com Ciro o Grande. E tem uma característica interessante, porque nas dominações, quando os povos eram subjugados nas guerras, o Ciro tinha uma grande tolerância com esses povos, sobretudo sobre suas religiões. E isso vai ser fundamental para um outro império que vai surgir séculos depois, na Grécia. Mas veremos isso na sequência dos documentários. No quinto documentário nós trataremos da Grécia. A Grécia que até hoje é tida como o berço da civilização, da moderna civilização ocidental. A Grécia foi o grande berço das ideias que moldaram o Ocidente. O documentário 6 do desenvolvimento da Grécia, trata também do desenvolvimento da Grécia, tem como ponto central
as conquistas de Alexandre Magno, né, ou do Alexandre o Grande, que vai ampliar a Grécia, vai tornar a Grécia de fato um império de conquistas, da Pérsia ao Egito, a Índia, enfim, vai ser um conquistador fantástico e de vida curta, mas enquanto ele esteve vivo, ele ampliou a importância da Grécia, porque levou a cultura grega a grande parte do mundo que era conhecido até aquele tempo, até a sua época. Se nesse texto 6 a gente trata das conquistas de Alexandre, o texto 7 vai revelar como a influência da cultura grega vai dominar esses povos e essa extensão imensa que se torna o Império Grego a partir de Alexandre. O 8º documentário, referente à história antiga, trata sobre Roma, sobre o Império Romano, como se constitui o Império Romano, as suas conquistas e a sua máquina fantástica de guerra, que é o que lhe permite ampliar as suas conquistas e dominar povos por mais de 500 anos, se tornar o império, a ponto de ser famosa a frase "todos os caminhos levam a Roma". A Europa naquele tempo, para onde você fosse, era Roma, não havia outra coisa que não fosse Roma. Então todos os caminhos levavam a Roma, porque Roma estava em todos os lugares. E nesse documentário nós veremos como se constituiu esse império e essa potência militar da história antiga. O texto 9 também trata sobre Roma, então tratará da forma com que os romanos subjugavam econômica e culturalmente os povos a que eles venciam nas batalhas. Os textos seguintes, o 10 e o 11, quando eu me refiro a texto, estou me referindo a textos imagéticos, como disse desde o início. O 10 e o 11 trata de períodos distantes da história grega. O documentário 10 trata da transição entre a República e o Império, ainda com Júlio César, que é o grande criador do Império Romano. E o texto 11 trata justamente do fim do Império Romano, das invasões bárbaras, ou dos povos ditos bárbaros, ou tidos pelos romanos como bárbaros, e da fragmentação do Império Romano, por volta do século IV d.C. Então, iniciando o segundo fórum, tratando da Idade Medieval, nós iniciaremos com um documentário sobre o fim do Império Romano e o início do Império da religião cristã. Este início do Império, que será a Igreja Cristã, a Igreja Católica, durante toda a Idade Média, ocorre já ainda no Império Romano, quando Constantino oficializa o cristianismo como religião de Estado. Pois bem, mas são questões que veremos durante os debates nossos nos fóruns. Então o primeiro vídeo trata da instituição do cristianismo como religião oficial de Roma, e logo em seguida a queda do Império Romano vai transformar. A Igreja vai assumir a função que antes fora do Império Romano, evidente com características bem diferentes. E é sobre essas características da Idade Medieval que trata o segundo documentário. Na verdade, trata-se de uma videoaula, de uma entrevista do professor Marcelo Cândido, da USP, tratando das características da sociedade medieval. As normas, as hierarquias, enfim, tudo aquilo que por mais de 1000 anos foi chamada de sociedade medieval. Enfim, tudo aquilo que conhecemos hoje como a era medieval. O terceiro texto é também uma entrevista para a TV USP do Sheikh Jihad Hassan Hamadeh, na qual ele falará sobre a relação entre política e religião para a religião islâmica. O texto 4, de certa forma, dá continuidade ao que foi a entrevista do Sheikh. É um documentário do History Channel sob o título A Meia-Lua e a Espada, ou seja, trata-se das cruzadas. Na verdade, essa teria sido a primeira cruzada. E a visão tanto do Ocidente cristão quanto do Oriente islâmico, como alguns professores comentam o que foi aquilo. O texto 5 trata do Império Bizantino. O Império Bizantino que herdou
o Império Romano do Oriente. Então Roma se dissolve, entra-se no período feudal, mas o Oriente, o Império Romano do Oriente se transforma no Império Bizantino. E é isso que a gente vai ver. Então, como o Ocidente se transforma na Idade Medieval e como o Oriente mantém algumas características diferentes das características do Ocidente. O texto 6, nós entramos propriamente no feudalismo, que é as características do feudalismo, que caracterizou aquele período, as relações sociais, a partir de uma apresentação feita pelo professor Iclis Rodrigues. Uma videoaula curta, 16, 15 minutos, mas suficiente para introduzir, de fato, as formas de relações sociais no período medieval, na Idade Medieval. O documentário 7º trata de uma questão que parece atual, né? E se atualiza no momento em que a gente está vivendo. Trata-se da peste negra, da pandemia da Idade Medieval, que varreu 1/3 das vidas humanas da Europa naquele período. Que também teve seus primeiros casos na China. Eu digo que também, se comparado com a pandemia que vivemos hoje do coronavírus, que tem os primeiros casos na China e depois se espalha para todo mundo. Naquele período da história do tempo medieval, as vias de comunicações, evidentemente, eram muito remotas, mas é através do comércio ou dos roedores que vinham dentro dos navios que a peste bubônica atraca na Europa e ceifa 1/3 da população naquele período. Então veremos o que foi a peste bubônica naquele período e as suas consequências sociais, religiosas, enfim, econômicas, né, para a sociedade medieval. O texto 8 trata da Inquisição Católica. Em um dado momento histórico, a Igreja Católica criou a chamada Santa Inquisição para punir supostamente os hereges, aqueles que não acreditavam em Deus. Mas na verdade foi um instrumento político de grande valia, tanto para os papas quanto para os reis, né, que utilizavam dos instrumentos de tortura para conseguir os seus objetivos políticos e econômicos. E logo em seguida ao documentário sobre a Inquisição, nós veremos um documentário também do History Channel sobre a vida dos papas. Então fechamos essa parte com esse documentário sobre a vida secreta dos papas. O 10º documentário, que fecha a disciplina, é sobre a formação dos Estados Nacionais e a chamada Europa Moderna. Então já estamos no final do período medieval e o início da Idade Moderna. Mas é apenas introdutório. O final desse período, o surgimento das monarquias nacionais, enfim, como o sistema econômico começa a se transformar e, evidentemente, começa a ruir o passado medieval e a surgir uma nova era para a história, que é a Era Moderna, que veremos no próximo curso nosso. Então, é este o curso que nós temos, são estas as atividades que nós temos para esse segundo curso nosso de formação complementar, preparatório para o ENALD 2020. Sejam todos bem-vindos.